tudo bem? Estamos começando mais um episódio da série Conselho de Mulheres, uma iniciativa do CRA São Paulo em parceria com a organização WCD Brasil. Nessa série eu bato um papo com administradoras que também são conselheiras e integrantes da WCD Brasil sobre a importância da ampliação da participação feminina em conselhos de administração, tanto aqui no Brasil como no mundo, de uma forma geral. Hoje eu tenho o prazer de receber a administradora Andréa Ruschmann, que é conselheira independente certificada, mentora, integrante do Comitê de Finanças na Companhia Brasileira de Alumínio, Managing Partner na Core Angels, investidora anjo. Tudo bem, Andréa? Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Oi, Maria Rita, boa tarde, tudo bem? Eu que agradeço esse convite aqui, esse privilégio de estar podendo dividir um pouquinho da minha experiência, da minha visão com vocês. Bacana. Bom, você construiu sua carreira toda dentro do financeiro executivo, né? E em grandes empresas, mas de 1 ano e meio para cá, você está dedicada a uma edutech. Eu gostaria que você falasse para a gente como é que surgiu, né, essa nova fase na sua carreira, depois de tantos anos no financeiro executivo. Ótimo. Acho que é importante a gente deixar claro que não foi algo assim tão rápido, né? Primeiro cargo de CFO e agora na área de educação. Houve assim uma preparação, uma transição. Então, eu realmente fiquei quase 20 anos à frente de algumas organizações, como diretora financeira e relações com os investidores. Foram 4 principais empresas, até o ano de 2016, praticamente. Mas por que eu resolvi fazer uma transição, uma mudança de carreira? Em 2014, eu estava na Brookfield Asset Management e eu tive o privilégio de ter minhas 2 filhas. Eu hoje tenho 2 meninas de 9 anos e por ser uma mãe mais não tão jovem, né, que já tinha vivido muito do ponto de vista profissional, muitos desafios que eu tinha enfrentado, eu achei que era o momento de mudar um pouco essa perspectiva profissional para que eu pudesse acomodar um pouco essa minha carreira, essa minha jornada da maternidade no início. Então, foi, na verdade, uma pausa nas minhas funções corporativas para me dedicar às minhas filhas, mas uma pausa pensada, né? Então, ao mesmo tempo em que eu me dedicava a elas, nos primeiros anos de vida, eu já vinha pensando em como voltar ao ambiente de trabalho, mas de uma forma que me desse um pouco mais de flexibilidade, onde eu pudesse ser um pouco mais dona da minha agenda, porque o mundo corporativo não te permite, né? E aí eu comecei a trilhar 2 caminhos. Foi o caminho justamente o ecossistema de startups, que me levou a esse papel hoje na Core Angels, que eu vou explicar um pouquinho depois, e também trilhar essa jornada de conselheira, que é o que também eu venho percorrendo nos últimos anos e venho buscando aí como os próximos desafios. Nessa jornada de startup, eu comecei investindo em uma startup do mercado imobiliário, o que me trouxe um grande aprendizado, porque como a maior parte das startups, uma grande parte das startups não deu certo, mas o aprendizado foi enorme. Então foi engraçado, porque eu vinha de uma linguagem muito corporativa, né, de processos, procedimentos, etc. E o mundo de startup é totalmente diferente. O que mais te impactou na mudança? Maria Rita, teve um exemplo que foi muito engraçado, que eu fui ajudar esse meu sócio, né, que me chamou para ser sócia dele, mais na questão financeira, né, porque não era a expertise dele. E ele falou, olha, a gente precisa começar a falar com os investidores, porque a gente vai fazer uma captação para startup. Eu falei, então ótimo. Preparei um business plan gigantesco, com milhões de planilhas e uma projeção super complexa e sofisticada. Só que nenhum investidor queria ver esse business plan, né? Então, no começo, eu fiquei muito frustrada, porque eu fazia as reuniões e eu falava, então tá bom, então eu vou agora te mandar o nosso business plan para você ver as nossas premissas, projeções. Ninguém queria. Porque o mundo de startup não é assim. O que eles estavam buscando? Eles querem, na verdade, eu acho que hoje em dia, até indo um pouco para o tema de startup, quando o investidor olha, né, uma startup, ele olha muito os founders, né, a competência e as características dos founders, resiliência, conhecimento, etc.
se esse produto se essa dor, como a gente chama que a startup atende, ela de fato existe, é uma dor real de um cliente, de um mercado, de um consumidor, e o tamanho do mercado. Quer dizer, essa dor existe e o quanto que você consegue escalar essa solução que você está definindo, desenhando, porque em startup, na grande maioria, é escala rápida, crescimento rápido. Então, assim, premissas e projeções financeiras não fazia parte. É claro que, à medida que você evolui com um investidor, vai um pouco mais a fundo no processo de due diligence, ele vai olhar. Mas no início não é o foco deles. Então esse eu acho que foi o meu maior aprendizado. E o mercado muito mais informal, né? Uma forma de atuar, de interagir, pessoas super jovens, super inteligentes. Então acho que para mim foi um aprendizado incrível e eu vou te falar que o bichinho de startup me mordeu. Então ainda que essa startup na qual eu tenho investido não deu certo, eu me tornei, né, fui estudar para ser investidora anjo, então comecei a fazer alguns investimentos pessoais, me juntei à FEA Angels, não fui FEA, eu sou administradora pela GV, mas por coincidências, convite de amigos, eu acabei caindo nesse grupo. Lá eu comecei a participar do comitê de investimentos, que decide quais são as startups que vão ser oferecidas à rede, como oportunidade de investimento. E com isso, só aprendizado, e só conhecimento, e muito networking. E aí, para ir, então, a sua pergunta da Core Angels, foi através de 2 colegas da FEA, um deles, um apaixonado pela área de educação, que mora em Portugal, me convidou para montar um grupo para fazer a gestão de investimentos em startups. Investimento anjo, de uma forma bastante profissional, de uma forma bastante organizada e disciplinada, que é essa plataforma Core Angels, na qual a gente se insere hoje em dia. Core Angels é uma empresa portuguesa, que viu, na verdade, uma oportunidade de você profissionalizar o investimento anjo, que muitas vezes é feito de uma maneira um pouco informal, através de redes de faculdades, de universidades. Então, eles sistematizaram e profissionalizaram isso através de algumas verticais, e junto com os meus 2 sócios, a gente, então, montou essa vertical de educação, que era um desejo meu por conta de ser uma área que tem um propósito, que tem impacto, que é algo que eu venho buscando também, né? Sim. E a vida de conselheira, né? Como é que você concilia? Você tem sua posição na Core Angels, conselheira, mãe. Como é que você administra a sua agenda? Eu acho que é muito bacana esse momento que eu estou vivendo, porque, como eu te disse no início, isso me permite ter uma agenda mais flexível. Eu falo que eu sou um pouco mais dona da minha agenda. Mas isso não significa que a minha agenda não seja extensa, que não seja cheia, que não seja, às vezes, um pouco tumultuada. Então, para que você dê conta disso, eu acho que a primeira coisa é você tem que gostar do que faz, né? Se você tiver alguma das suas missões ou das suas funções do seu dia a dia da qual você não goste, começa a ficar um pouco difícil de encaixar. Mas, partindo do pressuposto que você gosta do que você faz, é muita organização, muita disciplina. Porque senão você se perde, você se atrapalha, a produtividade não funciona. Então, eu acho que assim, a disciplina é chave para conseguir, enfim, endereçar girar todos esses pratinhos, como eu falo. Durante as suas primeiras participações numa reunião de conselho, como é que era o ambiente? Você via outras mulheres sentadas ao seu lado? Se não via, essa falta de representatividade te trazia algum sentimento? E que sentimento seria esse? Eu tenho 2 experiências, uma em conselho e a outra em comitê de finanças, né? Essa primeira de conselho, eu ainda era executiva da Brookfield. Na Brookfield eu era diretora financeira de um fundo de private equity que investia em shopping centers. E um dos shoppings do nosso portfólio era uma empresa, uma SA, que tinha um conselho de administração. Então, eu era a representante da Brookfield neste conselho. Este conselho, majoritariamente masculino, mas como já eram alguns deles meus colegas, né, executivos da Brookfield, ou com quem eu interagia na gestão desse ativo em específico, que era o Rio Sul, o Shopping Rio Sul, assim, não foi nada que me surpreendeu, Maria Rita. Assim, a dinâmica era um pouco parecida com o que eu tinha como executiva. E o que de fato, até te dizendo assim, essa questão da maioria masculina na minha vida profissional nunca me incomodou.
Foi algo que veio de forma muito natural. Nunca passou por nenhuma situação Nunca tive nenhum constrangimento. Eu sou uma pessoa assim, você tem que ter um pouco de flexibilidade, né? Às vezes você ouve um comentário, uma brincadeira, mas nada que tivesse me incomodado. Nunca, felizmente, nunca passei por isso. Eu sei que não é a realidade de todas, né? Mas eu acho que eu tive esse privilégio. E eu acho que a melhor forma é você ser uma pessoa, você manter o seu profissionalismo, né? Uma certa distância é importante, Sim. Né? E eu acho que isso é uma característica pessoal minha. Mantendo o seu profissionalismo, sabendo exatamente o papel de cada um dentro desses processos, você normalmente vai ser respeitada, salvo alguma exceção. Então, não me trouxe nenhuma questão esse primeiro conselho. E o outro, onde eu estou hoje, que é na CBA, que é um comitê de finanças, foi muito bacana, porque ao chegar lá, primeiro sim, tem mais uma mulher representante nesse comitê, o que é muito bacana, é uma pessoa que eu admiro muito, e a própria CFO hoje, que foi recém apontada como CFO da CBA, é uma mulher que trabalhou na minha equipe da Eletropaulo há 15 anos atrás. Então ela foi minha analista, na época que eu era diretora financeira da Eletropaulo, e hoje ela é diretora financeira da CBA, da empresa da qual eu sou representante do Comitê de Finanças. Então, assim, e a equipe dela tem muitas mulheres. Então, nesse caso específico, muito pelo contrário, os homens são minoria. Mas também, de novo, eu acho que a dinâmica não se altera se tem mais ou menos mulheres. Eu acho que, tendo um jogo de cintura, tendo flexibilidade, funciona bastante bem. E, na sua opinião, o que é que a diversidade pode trazer de benefício nesse ambiente de conselho? Bom, aí a gente já vai para uma questão assim, que eu acho que é bem conceitual, né? O conselho, na verdade, uma das grandes missões do conselho é oxigenar a gestão da companhia, né? Provocar, trazer discussões, levantar questões que eventualmente não façam parte do dia a dia, ou formas de olhar para alguns assuntos que não foram exatamente o foco da gestão. Então, para isso, eu acho que a diversidade é fundamental, Maria Rita, porque pessoas diversas vão ter olhares diversos, né? Vão ter experiências diversas. E isso enriquece muito a discussão em conselho. Então, essa provocação para novos temas e pensar fora da caixa, eu acho que ajuda muito. E isso não se limita a gênero, né? Eu acho que hoje, como eu navego nesse mundo de startup, eu tenho a oportunidade de lidar com muita gente jovem da área de tecnologia. E são pessoas brilhantes, que podem não ter assim, uma expertise de gestão, como alguns, como a gente chama, né, conselheiros de cabelo branco, mas eles trazem uma visão de mundo, uma visão de realidade, uma questão relacionada a propósito também, que eu acho incrível, que é uma demanda das empresas hoje, né? Então, eu acho que assim, é um caminho sem volta. Agora, tem que ser genuíno, né? Eu vejo, assim, algumas conversas, eu percebo que tem alguns conselhos que falam, não, eu preciso ter uma mulher, eu preciso ter alguém com um conselho diverso, mas talvez não acredite nisso. Sim, de mas fato. Para cumprir tabela, né? E infelizmente tem muito, né? Se a gente pegar a nossa sigla do ESG hoje, né, então a gente sabe que tem muita gente que ainda olha isso de forma mais protocolar. Mas eu acho que está mudando. Eu estou bastante otimista em relação a isso. Bacana. Bom, outro caminho que não tem volta é a tecnologia. Eu gostaria de saber de você como você está acompanhando as novas tecnologias, principalmente inseridas, né, nesse mundo financeiro, que você continua muito ligada a ele. Então, a gente tem o blockchain que está mudando muito a forma como a sociedade está se desenvolvendo. Como é que você está vendo isso e como é que ele impacta, na verdade, a tecnologia impacta dentro dos conselhos hoje em dia? Eu acho que, assim, tecnologia, a exemplo de ESG, são dois temas que precisam ser pauta de todas as reuniões de conselho. Antigamente era muito finanças, investimentos, M&As, aquisições, concorrência, mercado, etc. Precisa estar na pauta, os dois temas, gostem ou não gostem. E para que o conselho possa ser eficaz e efetivo, ele tem que conhecer os temas, ele tem que estudar, ele tem que aprender. Especificamente com relação à tecnologia, também um caminho sem volta, e ele tem uma relação com a área financeira muito profunda pela questão de gestão de riscos, né?
Claro que você tem oportunidades muito importantes relacionadas à tecnologia, mas a tecnologia traz muitos riscos. E se a gente olhar a inteligência artificial, que eu diga, né? Ela é uma ferramenta de produtividade incrível e que certamente vai mudar a dinâmica das empresas, já está mudando. E quem não olhar para isso vai ficar para trás. Então, acho que assim, a tecnologia precisa hoje ter uma quantidade de horas importantes dos conselheiros. Os conselheiros precisam se preparar e a gestão precisa também dar apoio, ou trazer informações, estar aberta para discutir esse tema de forma bastante, não diria ousada, mas de forma assim, bastante com prioridade. Tá? Não é mais um tema que a área de tecnologia cuida. Né? Cybersecurity, isso hoje em dia tem que estar na pauta do conselho. De novo, vai para a questão de risco, vai para a questão de ética, valores, etc. Então, não dá para ficar fora do conselho. E como é que você busca estar sempre alinhada, né, com as novidades, com essa área tecnológica que toda hora muda, né? O que a gente sabe daqui a pouco já não é mais. Eu acho que aí a gente migra para aquela questão do sempre estudar, né? Isso foi isso também é uma vantagem dessa agenda que eu tenho hoje, que além, né, desses pratinhos que eu tenho, um estudo constante faz parte da minha agenda. Então, assim, eu me organizo para participar de determinados cursos, tem cursos que estão na minha agenda, que eu já programo para o ano que vem, que eu sei que eu quero fazer, discuto muito, converso muito, troco muita experiência com pessoas do WCD, do IBGC, com as melhores possibilidades, as melhores formas de aprendizado. Principalmente tecnologia, né, que é um tema que até alguns anos atrás para a gente era um enigma. Então, como que eu me atualizo? É estudando, é lendo, é participando de eventos. Eu falo que eu sou uma papa webinar. Então, qualquer webinar que tenha sobre esse assunto, e de ESG, que daí é um assunto que me interessa bastante, eu tento participar. Não tem outra forma, né? É ler, estudar e realmente colocar a cadeira no banco de estudos. E tem muita coisa boa, tem muito curso bom, que dá para realmente aproveitar. Eu tive, só fazendo um parênteses, eu tive o privilégio, acho que a CBA está me dando uma oportunidade incrível, porque esse processo de onboarding, que é muito importante nos conselhos, é feito de uma forma muito organizada na CBA. E uma das formas também de eles ajudarem a letrar os conselheiros e trazer eles para próximo da gestão, promovendo alguns eventos. E ano passado eles promoveram um curso de 3 dias, uma imersão não de inteligência artificial, sobre tecnologia em geral, promovido pela Accenture, com todos os conselheiros e os representantes dos comitês. Então, assim, isso também são oportunidades muito ricas, que alguns conselhos eu acredito que devam estar também ajudando nesse sentido. E para a gente falar um pouco mais sobre ESG, eu vi que você, né, quando fala, os olhos brilham, né, é um assunto que você gosta. Como é que você está vendo os conselhos trabalharem essas 3 letrinhas? Como a gente já citou aqui, algumas empresas não têm, né, uma proposta genuína para esse tema, mas acabam se inserindo no assunto. Mas, na sua opinião, qual o grande desafio atualmente para os conselhos conseguirem, de fato, desenvolver uma política de ESG dentro das suas empresas? Eu acho que a primeira delas é cultural. Eu acho que, assim, ESG já também, como eu falei, como tecnologia, não é mais um apêndice do organograma, né? Ela não tem que estar a área de ESG ou ligada à área de RH ou ligada, enfim, a uma área de marketing. ESG tem que ser uma atividade core business atualmente. E ela tem que permear toda a organização. E tem que ser top-down, não tem outra alternativa. E o top maior é o conselho, nesse sentido, né? Então, a questão do exemplo que é dado, da importância que é dada pelo conselho a esse tema, ela é fundamental. Às vezes as organizações não estão preparadas, ou querem, não sabem bem como, não entendem por onde começar. Então, acho que nesse ponto o conselho tem até uma função um pouco mais hands-on do que deveria ter, do que deve ter, no sentido de ajudar a tornar isso um valor da companhia, ajudar a disseminar essas informações, a trazer aculturamento, a trazer conhecimento, provocar ou trazer ideias de
por onde começar, networking é fundamental, e cobrando, né? Porque na medida em que a gestão ela é cobrada pelo conselho, pelos seus stakeholders, ela tem uma motivação maior. Então, eu acho que assim, ESG também é um caminho sem volta. Ele está um pouco mais à frente do que a questão da tecnologia, assim, do ponto de vista de estar presente nos conselhos, né? Porque você vê que tem muita empresa hoje que já tem um comitê de sustentabilidade, isso ajuda bastante, mas eu acho que precisa ampliar um pouco mais. Não só se limitar às grandes empresas, às grandes organizações, as menores, as familiares. Eu acho que tem muita vontade. Mas eu acho que os conselhos têm uma contribuição bem importante nessa área também. André, conta pra gente como você conheceu a WCD Brasil. Então, a WCD Brasil foi interessante porque tem uma questão que eu acho que é importante falar quando a gente fala de conselho, que é a questão de networking, né? Essa semana até eu estava falando com uma conselheira, depois eu faço um comentário sobre isso, mas eu venho aprendendo que essa jornada de conselho, networking é fundamental. Você já deve ter ouvido falar que 85%, 90% das posições de conselho são preenchidas através de indicações e recomendações, né? Então, isso é fundamental. Mas não só para isso, eu acho que para essa troca de ideias também. Não é só você fazer networking para ser indicada para um conselho, mas para trocar ideias, para entender quais são os melhores cursos, caminhos, pessoas, que é fundamental. E depois que eu saí da vida corporativa, é que eu venho me dedicando um pouco mais a esse esforço. E é muito bacana ver a receptividade dessas pessoas. E teve uma pessoa que é incrível, que eu admiro muito, que é a Kátia Tokoro. Ela é uma conselheira super, super reconhecida. Eu acho ela muito, muito competente. Ela foi minha professora em alguns cursos que eu fiz no IBGC. E eu provoquei ela para uma conversa, uma pessoa super ocupada, e ela topou bater um papo comigo. E foi ela que me alertou para a questão do WCD. Ela falou, olha, André, uma coisa para você ficar atenta, se aproxima do WCD, você vai aprender muito, você vai conhecer pessoas incríveis, você vai ter acesso a conteúdos maravilhosos. Então, eu dedico aí esse meu contato à WCD a ela. Excelente. Bom, antes de passar para a nossa dica de leitura, eu gostaria de saber da administração, né? Como é que chegou até você? Por que você escolheu ser uma administradora? Bom, essa história é interessante. Eu me formei, quando eu fui escolher a minha profissão, eu era muito jovem. Por questões da vida, eu fui indo para a escola muito cedo, minha mãe me colocou na escola muito cedo. Então, eu tinha 16 anos quando eu tinha que decidir o que eu ia fazer no vestibular. E eu tenho um pai engenheiro e eu gosto muito de matemática, então eu falei, eu vou fazer engenharia, né? Esse é até um comentário interessante para os dias de hoje. E meu pai falou assim, não, você não vai fazer engenharia. Engenharia é um local muito masculino, é um ambiente muito masculino, é muito difícil para as mulheres. Imagina, na minha turma só tinha uma mulher, com 40 homens na turma. Não, você não vai fazer engenharia. De novo, eu ainda era muito nova, não sabia bem o que eu queria. Aí eu falei, então tá, então eu vou fazer agronomia, porque eu gosto muito de natureza. Floresta, natureza, etc. Também nem sabia direito o que era agronomia. Ele falou, não, eu não sou fazendeiro, ninguém tem fazenda na nossa família, você vai fazer o quê sendo agrônoma, né? E também agronomia fora de São Paulo, você vai ter que sair de casa, é muito cedo. Meu pai é bem alemão, assim. Falei, então eu vou fazer administração, porque administração, bem ou mal, vai me dar, né, um leque, uma visão geral e tal. E depois eu decido o que eu quero fazer. Para alguma coisa vai servir. E só que foi muito interessante, porque aí eu entrei na faculdade, e na mesma hora eu me encantei por contabilidade, por estatística, porque eu já gostava disso, você né? já tinha essa inclinação, né? E aí quando eu percebi que existia a questão de área financeira, né, dentro da administração, que era uma coisa bem tangível, né, bem concreta, eu achava que tudo muito abstrato, né, a administração. Aí eu me encantei, me apaixonei, fui trabalhar em banco, comecei a trabalhar em banco. Sempre trabalhou com a área financeira? Sempre. Meu primeiro estágio foi em banco, depois eu fui trainee de banco também. Eu fiquei, na verdade, quase uns 7, 6 anos em banco, até eu ir para a empresa. Mas foi assim, não é que eu escolhi, eu não tinha um sonho de ser administradora. Mas hoje eu sou bastante feliz e contente com a opção que eu fiz. Que bacana. Bom, e qual dica de leitura você trouxe pra gente, Andréa? Então, eu pensei bastante nisso. Outra coisa que eu consigo hoje é ler, né? Coisa que
Na vida de executiva não dava tempo. Até porque eu vivi uma vida de executiva bem intensa, né? Passei por momentos bem intensos e interessantes por onde eu passei. Mas eu tenho 2 livros até que eu queria indicar. Um que eu li recentemente, que se chama O que eu comunico quando eu me comunico. Acho que eu até anotei aqui o nome da autora. Mara Belal e Marisa Bárbara. Elas até... Eu ouvi alguma palestra delas no IBGC uma vez. É incrível esse livro, como ele permite a gente... Primeiro, como se comunicar é importante, né? E ela dá dicas, elas dão dicas muito práticas, elas trazem exemplos do dia a dia. Foi um livro, assim, que eu li acho que em 2 ou 3 noites, porque ele é muito bom, muito didático e muito aplicável à prática e ao dia a dia. E o outro é o Net Positive, do Paul Polman. Esse meu interesse por ESG também tem me feito ler muitas coisas nessa área. O Paul Polman é uma pessoa que quando eu escuto em determinados eventos, eu fico encantada com ele. Uma pessoa brilhante, de uma simplicidade, foi presidente da Unilever. E ele já lançou há algum tempinho, mas o último livro dele se chama Net Positive, que não dá para ser 0, né? Uhum. A gente tem que ser melhor, tem que ser positivo para cima, né? Tem que causar um impacto, né? Não pode só não prejudicar a natureza e o planeta, tem que fazer algo para melhorar o planeta. Então, são 2 livros que eu acho que é importante, são livros fáceis, rápidos, deliciosos de serem lidos e que eu acho que trazem bastante aprendizado. Muito obrigada pelas dicas, muito obrigada por você estar aqui com a gente compartilhando um pouco sobre a sua carreira. Quem quiser continuar te acompanhando após o nosso programa, nossa série, como é que te encontra? Eu acho que o jeito mais fácil, Maria Rita, é o LinkedIn, tá bom, né, pelo meu nome, meu sobrenome. Lá tem o meu contato, tem e-mail, acho que até tem celular. Eu, na medida do possível, respondo, adoro trocar ideias, adoro conhecer gente nova. Bacana. Então, acho que o LinkedIn é a melhor porta aí de primeiro contato. Maravilha. Muito obrigada mais uma vez. Foi um prazer. E obrigada a vocês que ficaram conosco em mais um episódio da série Conselho de Mulheres. Espero que vocês tenham gostado. Escreva nos comentários o que vocês acharam. Curta esse vídeo, recomende. Também nos siga nas redes sociais e também nas redes sociais WCD Brasil. Espero todos e todas no próximo episódio. Tchau, tchau.